Todos com a paz do Senhor Jesus, sou o presbítero Manfran e estou aqui para compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Meus amados, hoje esse trabalho estará muito bom. Não que os outros não esteve, mas este aqui, esse dia, eu quero, junto com vocês, ter uma palavra que está registrada no livro de Salomão, que é no livro de Provérbios, capítulo 14 e versículo 12, que diz a palavra do Senhor: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Amados, estamos em momentos decisivos na face da terra. E como nunca, nesses últimos dias, esses últimos anos, esses últimos tempos que nós estamos vivendo, realmente nós precisamos ter muito cautela e muito cuidado com as nossas decisões. Aqui no primeiro versículo do capítulo, vou ler dois versículos que parece que não tem nada a ver com isso aqui, mas tem. Que diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza. Veja bem, quando fala essa palavra aqui, nós vamos meditar. Quando fala da mulher, essa palavra que fala da mulher aqui, sim, a mulher. Mas ela não fica só para a mulher. Ela fica para os homens, de modo geral, falando. E quando fala do homem, fala da mulher. E quando fala da mulher, fala do homem. As decisões são praticamente as mesmas. E, sem rodeios, vamos direto ao assunto da decisão. É bom lembrarmos que nós estamos em um ano decisivo de eleições. Quero deixar bem claro que eu não sou político, não falo nem de um lado nem do outro, eu falo do lado da verdade. E nós devemos ser verdadeiros diante das nossas decisões. Porque, meus amados, temos que entender que é tudo ou nada. Nós vejamos o que tem ocorrido, o que tem acontecido no nosso Brasil, o que nós temos passado, ou o que nós estamos passando. Rumores, murmurações, contendas, perturbações. É tudo que nós estamos vivendo. Pela misericórdia de Deus, eu tenho certeza que os crentes fiéis, os homens de Deus, as mulheres de Deus, o povo de bem, esse povo, eu tenho certeza que eles não têm mendigado pão. Porque Deus tem abençoado por causa das suas decisões, das nossas decisões. E Deus tem contemplado o céu e tem visto que o povo fez justiça, que o povo fez o correto. Então a este povo, a sua lavoura é abençoada. A essas mulheres sábias, a esses homens sábios, Deus tem abençoado o seu celeiro. Mas, meus amados, precisamos lembrar que tem muitas pessoas que não vigiam, que não vigiaram e continuam não vigiando, que estão passando bocados por aí, porque estão debaixo da maldição, onde fez as suas próprias escolhas
e não tem para onde fugir. Salvar-se-á, muitas das vezes, comendo as migalhas que caem das mesas dos corruptos, dos homens, do qual nós lemos aqui, que é um caminho de morte. Pareceu que era um caminho bom, mas esses homens, as propostas desses homens, tornaram para essas pessoas como um caminho à morte. Porque quando trata da morte, tanto é física, tanto é emocional, é sentimental, é tudo. É nas suas necessidades, quando você, suas calamidades, você tem necessidade de uma coisa e você não consegue. Você é uma pessoa frustrada, uma pessoa que está morrendo aos poucos. É porque Deus não quer abençoar? Não, de maneira nenhuma, que você fez a escolha. Os homens fizeram essa escolha. E agora nós estamos em um momento decisivo. De um lado tem um homem no nosso Brasil, um que é candidato, dizendo, pregando prosperidade, pregando liberdade, pregando aos homens bonanças, paz. É o que ele está pregando. É um caminho. Só que do outro lado tem um outro que para uma pessoa, a menos que a pessoa seja muito surda do céu, aí esse tipo de pessoa não tem como, é uma pessoa deficiente por completo. E não tem como entender nada. Porque não escuta, não vê, não fala, não pode falar. E nem. Aí essa pessoa realmente é uma pessoa deficiente. Mas do outro lado tem uma pessoa que prometeu tantas coisas, fez tantas promessas. Veja bem que nós lemos aqui, há caminhos aos homens que parecem direito, mas o final dele é caminhos de morte. Então ele prometeu tantas coisas. E para dizer para vocês uma verdade, ser bem verdadeiro, eu me sinto muito triste muitas das vezes. Ele falou outro dia que se sentia triste, mas agora eu vou falar com toda sinceridade. E todo mundo pode analisar. Eu sinto triste, às vezes, com os meus próprios irmãos, minha própria família. Mas eu não estou falando da minha família biológica, não. Eu estou falando da minha família espiritual. Porque não tem condições, como Jesus falou, de nascer duas águas na mesma fonte. Nascer água salgada e água doce. Não tem jeito de nascer. Isso não existe, é impossível, porque o próprio Jesus falou que não nasce, não sai. E agora dentro da própria igreja de Jesus, os pensamentos estão totalmente. Tem dois pensamentos dentro da igreja do Senhor. Vocês não se mudam, não. Até mesmo no Brasil, no mundo secular, no mundo onde as pessoas vivem por conta própria. Nesse mundo tem dois caminhos que se descrevem, caminho da esquerda e caminho da direita. Dentro da igreja de Cristo está pela mesma forma. Tem dois caminhos dentro da igreja de Cristo. E os homens fizeram, os homens se corromperam. E eles mesmos traçaram esses dois caminhos. O caminho da direita, que é Jesus, continua firme. Porque não importa se infiltraram falsos irmãos, falsos pastores, falsos ensinadores, falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, não importa se eles infiltraram dentro da igreja do Senhor. É bom lembrar que o óleo não mistura na água. A igreja de Cristo é óleo. É o caminho da vida, é o caminho da verdade. O caminho que conduz à vida eterna. Então estes, Deus tem abençoado a eles e eles sabem escolher as decisões. Eles conhecem o caminho. Então eles não precisam de ensinamentos além do que eles já sabem. Mas como eu falei que estava triste, eu fico triste quando eu percebo e vejo que dentro do nosso povo existem pessoas com os seus pensamentos tendentes à perdição, escolhendo o caminho do erro, dizendo que as práticas erradas que estão sendo praticadas no Brasil estão corretas.
E ele, seguindo a essa ideologia, onde o cidadão promete, dizendo que ele vai praticar o bem, mas na prática ele não pratica. Quando observa a prática dele, é um homem que é um partido que facilita a criminalidade. Porque está na mídia e não tem como fugir. Porque um caminho, um partido, prega a represália contra a criminalidade. O outro se aborrece, facilita, prega facilidade à criminalidade. Então aquele que é fácil de escolher. E agora dentro dos meus irmãos, porque eles não escolhem então esse caminho que está pregando a paz verdadeira? Porque eles não escolhem esse caminho dessa pessoa que está falando de bondade, de prosperidade. Não, eles estão ficando cegos e estão visando a falha humana. Agora eu quero te perguntar, e nós devemos meditar, quem neste mundo não falha? Todos os homens falham. Agora, uma coisa é falhar e a outra coisa é continuar falhando. Qualquer pessoa nesse mundo está sujeita a errar. Aí agora, aquela pessoa que se dizia fiel, que escolheu o caminho certo, só porque ele encontrou uma pedra no meio do caminho, só porque ele nasceu ao longo do tempo, nasceu espinhos naquele caminho, ele já diz, agora já é motivo para ele colocar defeito naquela pessoa, naquele caminho, e afastar, fugir daquele caminho, e entrar para o caminho do erro, porque é largo e aplanado, asfaltado, tudo certinho. E ele então tende aquele caminho, sem perceber que aquele caminho é o caminho da perdição. Então nós estamos falando de decisão. Eu quero ser bem claro para vocês. Como falei no início, eu não sou político. Mas eu ouvi outro dia, às vezes eu pesquiso, às vezes eu vejo alguns vídeos, e dali eu pego coisas importantes. E eu ouvi um cidadão narrando um vídeo, dizendo, olha, está difícil de falar que é direita no Brasil. Está difícil de falar que é direita no Brasil. Você tem que escolher um lado. Ou você é de um lado ou de outro. Então eu falo para vocês aqui, eu e a minha família, nós somos então bolsonaristas. Eu voto no Bolsonaro. Por que eu voto no Bolsonaro? Porque as palavras que ele fala, que saem da boca dele, eu vejo que são palavras verdadeiras. E eu acompanhei vídeos dele desde a infância até chegar agora na maturidade dele, eu vi que é um caminho que realmente eu estou de acordo. Então eu digo mais para vocês, eu digo mais. Dentro do meu pequeno conhecimento, eu não conheço tantas coisas, ainda acho que é quase impossível surgir um homem no Brasil da qualidade dele. Pode surgir melhor, mas igual a ele, nas palavras que ele tem, com todas as falhas, como eu falei para vocês. É homem falho, sujeito às falhas, como qualquer outra pessoa. Mas é um homem que as palavras que saem da boca dele está praticamente aqui dentro, exceto as falhas, palavras falhas. Então não tem como fugir. Não tem como fugir da realidade. Mas infelizmente, para dizer vocês a verdade, infelizmente, eu já ouvi pessoas que se diz obreiros na casa do Senhor, que se diz pessoas que se dizem ser dirigentes de congregação, nomeia ele como um anticristo. Onde já se viu isso? Está longe de ser anticristo. As palavras que ele fala, que ele prega, está longe de ser anticristo, não tem nada a ver. Mas aí as pessoas então estão entrando por outro caminho. Muitas pessoas traíram ele, porque eu tenho certeza, e vocês concordam comigo, porque se aqueles que ele escolheu, no tempo que ele liderou esse país, se aqueles que ele escolheu tivessem fiel a ele,
se fossem fiéis, se fossem pessoas que tivessem cumprido com a palavra deles, conforme falou com ele, eu tenho certeza que ao contratá-los, eles disseram que permanecia fiel a ele, mas todos sabemos que a maioria, todos traíram ele. E quando traiu ele, traiu a confiança dos brasileiros, daqueles que escolheram o caminho da verdade. E por isso chegou aonde chegou. Isso eu estou falando dos que traíram, exceto os que não traíram, porque uma boa parte também, ou uma pequena partícula, são os que permaneceram fiel, que é o que eu vejo até hoje. Então, veja bem, só que não é fácil o que está acontecendo, isso não é desabafo não, isso é a palavra do Senhor, é o sábio Salomão, que até mesmo ele, no dia que ele resolveu escolher o caminho errado, ele pereceu. Esse mesmo autor que escreveu isso aqui, ou do qual a Bíblia refere, o dia que ele escolheu, o dia que ele largou o caminho que Deus ensinou a ele, e ele partiu para o caminho errado, ele também pereceu. Então todos nós perecemos quando nós deixamos o caminho que Deus designou, o caminho da verdade. Se nós formos omissos, vamos perecer também. Então não é poucos os cristãos, os crentes que estão por aí hoje em dia mendigando migalhas. Isso eu falo para vocês com verdade, se tem alguém, pode deixar seu comentário, porque isso é uma verdade. Mendigando migalhas que caem da mesa da corrupção. Que vergonha, que vergonha. Sabe o que o salmista Davi falou uma época? Ele falou assim, olha, eu fui moço e agora estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar um pão. Então, meus amigos, aqueles que confiam no Senhor, que está com o coração disposto, mesmo com suas falhas, mesmo com seus erros humanos, estão dispostos a trilhar o caminho da verdade, o caminho da justiça. Essa pessoa é próspera. Eu tenho certeza para você, nada vai te faltar. Deus vai te abençoar grandemente. Deus vai abençoar a sua empresa. Deus vai abençoar a sua família, os seus negócios, os seus procederes. Aleluia. Tudo isso vai ser abençoado por Deus, porque o seu coração é voltado para a verdade, para um caminho próspero, para um caminho, aleluia, que direciona o desejo de Deus, as coisas de Deus. Então, independentemente de política, de justiça humana na terra, o caminho tem que ser a verdade, direcionado às coisas de Deus. E como eu já falei aqui, vocês então agora já estão cientes, sabe, de que lado eu estou. Ah, mas Deus não tem nada, você tem nada. Não, você tem que ter um lado, sim, você tem que ter o lado da verdade. O lado da verdade. Esse é o lado da verdade, acabou. E por ele, você tem que jurar pela sua própria vida a verdade. Jura pela verdade, você jura pela sua própria vida. E é isso exatamente que muitos não querem jurar pela verdade. O nosso amigo foi sentenciado, nosso amigo Bolsonaro, ele está sentenciado pela verdade, por causa da verdade. Porque eu vejo em outros crimes muito maiores e estão em liberdade. Tanto é que ele está sendo julgado injustamente por causa da liberdade, porque o próprio apóstolo Paulo, por causa da verdade, ele ficou preso também, domiciliar, na casa do rei, porque ele estava pregando a verdade, ele estava na casa do rei, o rei acolheu ele, sendo direcionado por Deus, para livrar das mãos dos malfeitores. Então, meus amados, o negócio é sério, o assunto é bem sério, vai muito além do que isso aqui, vai muito profundo. Eu tenho certeza que tem muitos jornalistas que eles conhecem a Bíblia, todo mundo hoje conhece a Bíblia. Tanto jornalistas, tanto apresentadores, tanto da lei, todos conhecem a palavra do Senhor, sabem que ela é o caminho verdadeiro. Mas infelizmente está escolhendo outros caminhos, muitos deles, com exceção a alguns, é claro.
e estão perecendo. Porque o que adianta, meu amigo, a palavra do Senhor diz, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perder a salvação? E para provar isto, na pregação, ou seja, no discurso que o Bolsonaro teve na ONU, e isso é difícil, hein? Eu falo para vocês, eu não estou enaltecendo ele, não estou idolatrando, eu estou falando a verdade. Se vocês têm dúvida, vai lá e procura. Eu acredito que ainda está aí na mídia, procura o discurso de Bolsonaro na ONU. E vocês vão ver se ele pregou para eles ou não. Ele falou para todos aquele poder que estava ali, toda aquela riqueza toda, falou para eles assim, olha, tudo que você tem aqui, tudo, eu vou com essas palavras que eu lembro, tudo que vocês têm, toda a riqueza vai ficar aqui. Vamos voltar nós vamos voltar nu, porque nu nós viemos desse mundo e nu nós vamos voltar. Então, muitas das vezes nem pregadores têm condições de trazer uma palavra dessa, têm oportunidade, ou mesmo quando chega diante das autoridades, emudece, se empalidece, fica com vergonha e não fala a palavra, mas ele não, ele falou. Então os homens podem tentar tirar dele, mas não tira aquilo que ele é. Então, está vendo que eu estou falando o caminho da verdade, eu estou falando a verdade, sendo verdadeiro. Então não tem como fugir. Ah, mas ele tem defeito. É claro que tem, todos nós temos defeito. Ainda digo mais. Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Mas eu digo que se fosse hoje, se Jesus voltasse hoje na terra, porque a palavra dele está representando a ele na terra. E se Jesus voltasse à terra hoje e dissesse a mesma palavra que falou naquele dia daquela mulher, dizendo aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, eu tenho certeza que a hipocrisia de hoje está tão generalizada que os homens, mesmo no pecado, são capazes de atirar as pedras. Vocês entenderam direitinho? Então é isso aí, meus amados. Todavia, meus queridos, eu vos convido, neste momento, a fazer o mesmo que eu penso. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado com as nossas decisões. Eu já tenho a minha decisão. Eu e a minha família já temos a minha decisão. Se depender de mim e da minha família, eu estiver vivo até lá, o Flávio Bolsonaro será eleito. Em nome de Jesus. Estou declarando em público, porque isso é a verdade. E se todos fizessem essas coisas em público, seria muito diferente no nosso país e no nosso mundo. Se todos fossem transparentes, fossem verdadeiros. Então, se nós queremos trilharmos de verdade na luz e no caminho da prosperidade, e pelo menos respirar, meus amados, porque estamos todos sufocados diante da situação. Se quisermos respirarmos, é melhor você que está indeciso tomar uma decisão certa, para que, porventura, você consiga pelo menos o pão de cada dia, com dignidade, na sua mesa. Enquanto, para finalizar, vou ler só um textozinho aqui do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que é uma coisa absurda que está acontecendo também, que eu acho absurdo. O homem tem que trabalhar, meu amigo. A Bíblia diz que aquele que não trabalha também não há de comer. E não temos tempo para reduzir trabalho, não. Nós temos que continuar trabalhando, esforçando. Quando fala isso, fala de todo sentido. Veja bem o que o apóstolo Paulo falou. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Vou ler o versículo inteiro para vocês terem uma noção. Olha, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados em nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Então veja bem, agora se o camarada é preguiçoso, não quer trabalhar, o que ele vai falar para o outro? Ele vai incentivar o outro a ser preguiçoso também. Preguiçoso não ensina ninguém a trabalhar. Mas se o camarada é trabalhador, ele vai ensinar o outro a trabalhar.
Você vai trabalhar, meu amigo. Você tem que trabalhar, o dia está pequeno. O dia está pequeno, você quer ser alguém na vida, então você trabalha, você se esforça. Ah, porque o patrão está me oprimindo. O patrão não oprime ninguém. Se ele oprimir, você procura outro patrão. Se alguém oprimir você no lugar, procura outro patrão. Se não quer pagar suas horas extras, não quer pagar você, procura outro. Tem outro patrão por aí. Até que você consiga abrir seu próprio negócio. Quando você tem um negócio que você trabalha. Por exemplo, vou dar fazer uma ilustração aqui. Você acha mesmo que se eu levanto cedo, vou colocar um horário, estipular um horário aqui, 5 horas da manhã, eu levanto 5 horas da manhã e começo a andar até 8 da noite. Isso eu falando de igual para igual, a pé, no mesmo veículo, na mesma direção, no mesmo caminho. Você acha mesmo que quem vai levantar 9, 10 horas do dia vai me alcançar e essa pessoa ainda para 3 horas da tarde? Ele levanta 9 horas do dia e ele começa a trabalhar e para 3 da tarde, 4 horas, 5 horas. Você acha mesmo que ele vai me alcançar? Eu estou falando de igual para igual. Eu não estou falando quem ganha milhões e quem ganha centavos. Aí é diferente. Eu estou falando no mesmo serviço, no mesmo pico, no mesmo sentido. Não tem como, meu amigo. Então isso é conversa fiada, isso é balela. Eu levanto cedo. Veja bem, eu tenho vontade de crescer também nos meus bens materiais. É para me enaltecer isso? Não. Mas a Bíblia diz que se você trabalha dia e noite para você ter e também dividir com aqueles que não têm. E não pesar o seu próximo. E Jesus falou, muito mais bem-aventurado é dar do que receber. Então se eu sou próspero, eu tenho como ajudar alguém. E se eu não sou preguiçoso, não quero trabalhar, não quero jeito, eu vou ter o quê? Para ajudar o quê? Eu vou estar sempre importunando as pessoas, sempre estar ali procurando aquilo que eu preciso, porque eu não tenho nada, eu não quero trabalhar. Então esse é o conselho que um cidadão está aí fazendo emendas, como foi uma preguei outro dia sobre emendas, essa tal emenda aí, fazendo emenda, dizendo que tem que diminuir as horas de trabalho. Vai diminuir as horas de trabalho, mas também vai aumentar a pobreza, vai aumentar também a situação. Então não, eu levanto todos os dias, 5 horas da manhã, faço os meus procederes, que é o meu café, que graças a Deus nunca faltou, e vou para o meu trabalho. E aí agora eu começo a trabalhar, e agora eu não tenho hora mais de parar. Aí as pessoas ficam me observando, mas por que esse camarada é dessa forma? Porque eu falo assim, eu sou dessa forma, porque eu sei que Jesus falou um dia, o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. É o que Jesus falou. O meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Vocês acham que Deus parou de trabalhar? Vocês acham que se Deus tivesse o braço cruzado, estivesse lá no céu, no seu trono, e não estivesse trabalhando por nós, você acha que existia esse planeta Terra? Você acha que existia alguma coisa no mundo? Não, o nosso Deus é trabalhador. E convém que os homens também devam trabalhar. Se possível, de sol a sol, trabalhar, meu amado, vamos trabalhar. Tanto o seu bem material, se você não é cristão, trabalhe o seu bem material para você ser próspero, porque também você está agradando a Deus. É honroso o homem que adquire riquezas com suas próprias mãos, com o seu trabalho. Então tudo isso prega o meu amigo Bolsonaro. Então por isso, é o que eu estou falando, entendeu? Então não adianta. Você pode falar que eu tenho lado, que essa palavra não na carne, eu estou de tal forma. Meu amado, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Eu vim nesse dia aqui trazer essa palavra, fazer declaração a todos os cristãos. Você abre o teu olho, você desperta desse teu sono, você toma cuidado com sua vida. Porque tem um provérbio que diz, vê com quem tu anda que eu direi quem tu és. Se você é conivente ao erro, você também pratica o erro. Não precisa você praticar. Porque aqui na lei de Deus está escrito que o homem não precisa nem praticar, só que você pensar, você já praticou. Agora você tem que pedir perdão, você tem que se renunciar, você tem que se arrepender e tornar o caminho da verdade, que é a justiça de Deus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. E é o que eu disse para vocês. Vamos abrir nossos olhos, pedir a Deus sabedoria, misericórdia, para que esse Brasil, o nosso Brasil,
esse glorioso nosso Brasil, muito maravilhoso que Deus criou, não sejam infestados de maldição, para que esse povo realmente prospere, para que haja alegria nos seus corações, nas suas famílias, para que porventura reconheça que Deus é o provedor de todas as coisas. Deus abençoe em nome de Jesus. Fale em oração, pequena oração. Meu Deus e Pai, eu estou diante da Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra, Pai, é poderosa. E se a Tua palavra é poderosa, Senhor Deus, o Senhor ainda é mais poderoso, o Senhor é soberano. E eu te peço neste momento, Senhor Deus, que o Senhor vai de encontro, Pai, aos corações. Joga por terra, meu Deus, toda maldição, todo atraso, ó Pai, que o adversário tem trazido, Senhor Deus, sobre a face da terra. Ó Senhor da glória, toma em Tuas mãos, Senhor, as autoridades, meu Pai. Toma em Tuas mãos, Senhor Deus, esse povo brasileiro, toda a face da terra. Dê a eles sabedoria, ó Deus, para discernir, Senhor Deus, do bem e do mal, para que não caia em tentação, Senhor, conforme esse país está sufocado, ó Pai, debaixo, Senhor Deus, de mentiras e maldições. Pai da glória, esclareça a verdade aos nossos corações, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus.